nome é Rogério, tenho 47 anos, tenho 20 anos de conversão. Antes de mais nada, eu queria deixar uma palavra de gratidão, acima de tudo, ao Senhor, mas em especial pela minha irmã Mônica. Foi através dela que eu conheci o Evangelho. Ela persistiu, insistiu em falar de Deus na minha vida, me convidou várias vezes para ir na igreja, até o dia que eu fui alcançado. Eu vim de um lar, vamos dizer assim, destruído. Meus pais se envolveram em adultério. Meu lar não era um lar cristão. Eu, com 6 anos de idade, presenciei aquelas discussões, aquela coisa toda. Então, vendo meus irmãos mais velhos chorando, e aquela coisa toda que vocês podem imaginar como é que foi. Então, vim de um lar desse jeito. Cresci sem uma base familiar mais completa, vamos dizer assim, sem alguns princípios. E aí meu pai separou, foi morar em Minas, minha mãe ficou aqui em Vitória da Conquista mesmo. Um certo período, fui passar as férias lá na casa do meu pai, férias escolares. Aí ele, junto com essa mulher, que era a minha madrasta, me ofereceram brinquedos, bicicleta e outras coisas se eu lá ficasse com eles. Qual criança que não queria ter esse tanto tipo de coisa? Então eu aceitei. Então minha mãe foi me buscar. E eu falei, não, eu vou ficar aqui com meu pai. E me lembro da minha mãe saindo chorando e eu fiquei. Agora, maturidade eu não tinha nenhuma para discernir esse tipo de coisa. Vi ali que foi a pior escolha que eu fiz na minha vida. Fui morar com os meus pais, com meu pai e minha madrasta. Trabalhava de domingo a domingo no pesado. Ela colocava para fazer as coisas de casa. Não lembro de uma cena que ela me botou para lavar as roupas, minhas próprias roupas. Como a criança sabe lavar roupa? Eu não sabia. Ela olhou para mim, pegou a roupa assim, segurou na minha cabeça assim, esfregou na minha cara. Meu nariz sangrou, ela me deu um murro na cabeça. Experimentei assim a verdadeira sensação de uma madrasta. Ela teve filhas, me botava para cuidar das filhas, trocar fralda, cuidar, fazer aquelas coisas normais. E meu pai, eu contava para ele que ela me batia, ela falava que era mentira. E aí quando ele saiu, eu apanhava novamente. Então, para não apanhar, às vezes eu nem comentava mais. Aí uma certa vez, no Natal de 88 para 89, eu vim passar as férias aqui, um período com a minha mãe, cheguei todo definhado, vamos usar essa expressão. Aí ela perguntou, você quer ficar? Eu falei que quis, que queria sim. Aí ela, então você não vai voltar. Meu pai veio me buscar, chamou na porta lá da casa, eu nem do quarto saí, praticamente me escondi, com medo que se ele me pega, ele tirava o couro. E dali ele saiu e eu fiquei. Falei, eu estou livre. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Passei por outras situações que não me convém falar porque eu sinto vergonha de falar desses assuntos. Mas fui crescendo sem perspectiva nenhuma, assim como Zaqueu. Eu gosto de me comparar como Zaqueu. Não tinha perspectiva nenhuma. Ele tinha tudo ali para dar errado porque tinha dinheiro, roubava os outros. Então eu não tinha referência nenhuma, até Cristo aparecer na vida dele. Então eu me vejo muito como Zaqueu. Qual a perspectiva de vida que eu tinha? Nenhuma. Era crescer, fazer as mesmas coisas. Tanto que na minha mente eu queria falar para mim, quando eu crescer eu ia pegar a madrasta, ia dar o troco. Eu cresci com isso na mente, entendeu? E fui crescendo, fazendo as mesmas coisas que quem não conhece Cristo faz. Me envolvi com mulheres, com bebida, aprendi a fumar. Só não usei drogas. Não usei porque tinha uma irmã que estava orando por mim. Ela se converteu desde os 13 anos, então tinha uma referência nisso aí. Às vezes ela me convidava, me falava do Evangelho, mas eu não queria, porque não tinha princípio nisso aí para mim naquela época. E assim fui crescendo. E falei, não vou casar. Aí arrumei trabalho, fui me tornando independente financeiramente. Todo o dinheiro que eu pegava sumia, porque era um bolso, um saquetel furado, como a palavra diz, né? Sumia, não construía nada, bebia, ia para festa, voltava com aquela sensação de vazio, nada preenchia, xingava muito, porque crescia ouvindo isso. Meu pai me chamava muito assim, os mais antigos vão lembrar dessa expressão, farinha perdida, imprestável,
sem futuro. Eu cresci ouvindo esse tipo de coisa. Então, qual a perspectiva que tinha para mim dar certo? Nenhuma. E aí, fui crescendo. Os anos foi passando, chegou 90, 91, 92, fui me tornando mais duro, vamos dizer assim, que maturidade não tinha nenhuma na época. E aí comecei a ir para festas, beber, como eu falei agora há pouco. E nisso minha irmã já era casada, tinha 2 filhos, me convidava para ir para a igreja. Ela congregava na Ebenezer, visitei algumas vezes com ela. Depois ela se mudou para a primeira igreja. E eu também visitei algumas vezes lá com ela. Mas nada certo, porque eu pensava muito que eu ia perder as coisas, deixar a mulher, festa, essas coisas de lado. Então, eu não queria. Aí um certo dia, foi no ano de 2003, 1º de agosto de 2003, foi o meu primeiro desafio com o Senhor. Eu entrei no bar, comprei uma carteira de cigarro, acendi o cigarro na porta do bar, aí eu olhei para cima, eu já tinha tentado parar de fumar, descrente todo, olhei para cima e falei, Deus, estou fazendo um compromisso contigo aqui, vou parar de fumar, amassei a carteira, joguei fora e joguei o cigarro fora. E parece que isso foi uma das decisões mais difíceis, porque eu fiz o compromisso, o corpo só pedia cigarro, e eu acordava de noite sonhando, que eu estava fumando, eu pulava da cama com medo por conta do compromisso que eu tinha feito. Eu não falava promessas porque eu nunca criei nessas coisas, mas o compromisso mesmo. E morria de medo. Já foi uns 6 meses mais difíceis que eu passei nessa área, por conta do vício que o corpo pedia. Eu fui me livrar da vontade de fumar com 2 anos depois. Normalmente quando alguém passava perto de mim, eu sentia o cheiro. Parecia que eu estava sentindo uma fragrância de perfume assim, que entrava pelo nariz, ó. Chegava a respirar fundo, mas foi mediante a esse compromisso que eu consegui. Eu consegui não, né? Deus me ajudou a parar de fumar. Nos 6 meses depois, nesse meio termo, eu achei o filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Os mais antigos vão lembrar do cinema chamado Cine Madrigal. Assisti lá. Aquele olhar da cena, quando ele era chicoteado, que ele olhava para Pedro, parecia que estava olhando para dentro de mim. Eu nunca chorei tanto como eu chorei naquele filme. Mas saiu dali, fui seguir a vida normal, você acaba esquecendo um pouco. Voltei ao meu cotidiano, festas, mulheres, e pronto, e vida que vai. Aí namorava com uma aqui, no outro dia estava com outra, e assim. Esse foi um dos meus maiores defeitos. Falo isso não para vangloriar, isso é vergonha. Mediante o que a Bíblia ensina, isso é vergonha. Mas tudo que acontece na vida da gente tem que glorificar o nome do Senhor, correto? Creio que essa história de vida, espero que ajude a alguém. Saí de lá e voltei para a minha vida normal. Passou uns dias, minha irmã me convidou para ir à igreja novamente. Eu conheci uma menina, dormi na casa dela na sexta, dormi na casa dela no sábado, preste atenção para você ver o estado. Aí ela foi e falou, você vem para cá no domingo? Eu falei, vou. Porém, eu marquei um compromisso com a minha irmã de ir na igreja, eu vou. Quando eu voltar de lá, eu vou para a sua casa. Pronto, fui para lá. Aí o pastor Vitor começou a pregar, usou o texto base lá de Mateus, que quando Pedro nega Jesus, foi falando. E aí eu olhava para os 4 cantos assim e falei, alguém falou da minha vida para o pastor. É engraçado, eu lembro disso até hoje. E no final, o pastor foi fazer o apelo. E eu lembro até hoje que ele disse assim, você vai fazer como Pedro novamente? Vai me negar de novo? E a carne tremia, o corpo tremia. E eu falava, não vou perder as mulheres, vou deixar isso, vou deixar aquilo. E o corpo foi tremendo assim de uma forma que eu não consigo mensurar a sensação. Só de lembrar aqui eu já começo a me dar calafrios, assim, vamos dizer. E no final ele falou bem assim, ó, vou falar pela última vez. Por quê? Eu já tinha sentido, tocado outras vezes e resisti. Naquele dia, o Espírito Santo levantou a minha mão. Não foi eu. Foi a melhor escolha que eu fiz. Só me arrependo de uma coisa. De não ter aceitado antes. Eu tinha me livrado de tanta coisa.
Quando ele pediu para descer, eu desci, olhei para aquela igreja daquele tamanho. Eu olhei para cima e perguntei, Deus, eu vou conseguir? Não, mas com ele eu consegui. Estou aqui até hoje, espero sair daqui só lá para cima. E quando foi se passando os tempos, ele foi dando capacidade, foi lhe ajudando naquilo, e eu preocupado com mil e uma coisas. Uma das mulheres que eu me envolvi ficou, eu não me recordo quantos dias, mas acho que mais ou menos uns 2 meses, vinha e sentava do meu lado, com roupas curtas, e falava que se eu ficasse com ela novamente, que ela entrava para a igreja, foi a expressão que ela usou, e eu falei, não, você tem que vir para a igreja por causa de Cristo, não por causa de mim. Mas pense aí, a luta contra o Espírito foi literalmente, o Espírito contra a carne foi literalmente, porque a carne queria voltar a fazer as mesmas coisas, e eu recém-convertido, sem ainda uma base, e minha irmã preocupada comigo, daquele jeito, sem aquela, fazendo uma função de mãe, vamos dizer assim. O que ela fez? Ela me falou, você vai morar comigo. Me levou para dentro da casa dela nos primeiros dias, e aí foi me dando comida, cuidando, orando, fazendo culto dentro de casa. Aí você vai ganhando corpo, você vai se livrando de situações, você vai ganhando, vamos dizer assim, caixa para lidar com momentos difíceis. E aí foi se passando, e eu olho para trás, lá se vão 20 anos. É impressionante, é impressionante. Um fato que eu dei glória a Deus, quando eu já convertido, foi um período difícil que eu passei em termos de financeiros. Eu fiquei desempregado um período, nunca tinha passado, mas as provações vêm para você amadurecer. E eu estava rodando de Uber na época, para até arrumar um emprego que não tinha arrumado. Aí Gustavo adoeceu, e a Rebeca falou, a gente precisa comprar um remédio, e eu falei, agora eu vou ter que pegar cedo, rodar o dia todo para a gente levantar esse dinheiro, embora. Eu estou lá no centro esperando, e nesse dia não apareceu corrida. Mas as coisas de Deus a gente não entende. Não apareceu corrida. Aí uma irmã da igreja me liga. Não sei como é que ela conseguiu meu telefone. Oi, irmão Rogério, tal, você pode vir aqui? Aí eu estava bem longe da casa dela. Aí eu falei para um irmão que estava perto de mim, eu falei, não vale nem a pena eu ir lá, mas financeiramente, mas essa irmã é tão gente fina que eu vou lá sem problema nenhum. Peguei o carro e fui. Cheguei lá, ela tinha outra irmã lá também, são 2 senhoras. Você pode entrar? Aí entro, sim. Primeiro ela perguntou se podia orar por mim. Eu falei, bora sim, então entra aí. Sentamos na mesa. Elas começaram a orar por mim. Foi mesmo que meteu o dedo na ferida. Ali mesmo eu desliguei, comecei a chorar. E oramos juntos, os 3. Aí terminou, ela me deu uma caixa de bombom. Falou aqui para você levar para os meninos. Eu pronto, saí, entrei no carro, liguei o aplicativo novamente. Quando eu abro a caixa, olha o dinheiro da conta do remédio no menino, assim, ó. Entendeu? Como é que não creio? Ninguém sabia. Ela não sabia. Ela falou que sentiu de Deus o desejo de fazer aquela oferta. Como é que não crê num Deus desse? Ah, Rogério, é um valor pequeno. Eu não estou preocupado com o valor. Estou preocupado com o cuidado que ele teve. Ele pegou assim, ó, eu só lembrei de Elias. Elias não foi para o deserto, Deus não mandava os corvos trazer a comida, ele só estendia a mão e botava na mão dele. Eu me senti daquele jeito, o cuidado. Dentro daquele carro eu chorei, pelo cuidado de ver Deus assim, falando, ó, agora tu não é mais filho das trevas, e sim, filho da luz. Aquele cuidado para mim não tem preço. Como eu falei, arrependo de não ter aceitado mais tempo. E um texto que eu gosto muito, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por que eu gosto desse texto? Minha família foi destruída quando eu tinha 6 anos de idade. Cresci com pais separados, mas você não tinha uma estrutura familiar. Quando eu me converti, eu tinha em mente que eu não queria casar nem ter filho. Deus colocou na minha mente casar, depois colocou na minha mente ter filho e me deu 2. Por que eu gosto desse texto? Eu não tinha família. Busquei Deus, Ele me deu uma.
buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas vos será acrescentado. Ele me deu uma casa. Hoje eu estou tendo a oportunidade de criar os meus filhos no Evangelho, ensinando, para que eles não venham a passar pela mesma experiência psicológica e física. Eles terão as lutas deles, que é normal. Mas a base, que é a Bíblia, eles estão tendo lá em casa. E isso para mim não tem preço. Como falo mais uma vez, poderia ter aceitado mais tempo. Mas Deus me permitiu, e louvo a Deus que Ele me permitiu aceitá-lo ainda em vida. E eu louvo ao Senhor por isso.